Bom dia, pessoal. E aí, como estão nessa segunda-feira? Boa semana para todo mundo que está começando aí. Vamos embarcar aí com tudo, né? E fazer o melhor que a gente pode. Bom, nesse fim de semana aí tivemos uma perda aí é, importante, uma pessoa querida nossa. Ah, ela está bem triste aí, então me veio imediatamente, né? O tema aí dessa segunda, que é a depressão e o luto, né? Lá quando eu estava começando a psicologia, a gente já começava um estudo, eu me lembro bem, a gente fez esse grupo de estudos lá numa instituição que tinha lá em Tubarão, e a gente, o grupo era sobre depressão, né? E eu me lembro de ter lido, eu sempre gostei da psicanálise desde aquele tempo, e eu me lembro de ter lido, então, isso me marcou muito, que seria o luto, né, definição de depressão, na verdade, e a definição ela está intimamente associada com o luto. Então, se iniciou o estudo da depressão lá na psicanálise a partir do que se observava no luto, né? Então, até um ponto em que a conclusão que chegou Freud, então, é que o luto e a depressão não se distinguem, elas são a mesma coisa. A gente sente as mesmas coisas com o luto, no luto e na depressão, e a única diferença, se a gente pode dizer, é que o luto ele seria mais associado à pessoa, né? Então, quando tu perde uma pessoa, seria o que a gente chama socialmente de luto, e quando a gente está em depressão, a gente também está perdendo, pode ser uma pessoa também, mas a gente está perdendo um objeto querido. E esse objeto não é as coisas, né? Não são coisas necessariamente. Seria algo que está além da gente, nesse sentido. Esse é um conceito mais amplo de objeto, né? Então, em resumo, quando a gente perde algo muito importante para a gente já está falando de luto, né? E quando o sentimento de luto perdura por muito tempo, ele desemboca, por assim dizer, na depressão. E aí a gente poderia então falar novamente, né, como a gente falou outro dia, na ansiedade e na bipolaridade, da diferenciação entre episódios e transtornos, né? Um episódio ele vem a acontecer com a gente, pode acontecer uma vez, né, ou, durar algum tempo e a gente resolver esse episódio, e aí pronto, foi só um episódio mesmo. Ou a gente pode ter o que a gente chama de quadro ou transtorno depressivo, né? Quando a gente tem aquele sentimento ocorrendo recorrentemente, são vai e volta, são episódios que ficam se repetindo por tempo, por muito tempo, e que não, os episódios eles até se resolvem, mas eles podem vir a se resolver, muitas vezes não se resolvem, inclusive, mas mesmo assim, em determinado tempo, eles voltam. Então, para todo mundo aí que está escutando a gente, né, quando você está passando por esse processo de luto, quando você está passando por esse processo de perda, né, claro que é importante endereçar, é importante entender o que isso significa para ti, por que ele está mexendo contigo, aquela perda mexeu contigo. Algumas vezes parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, né, porque não é só a perda, não é só a tristeza da perda que está mexendo contigo, mas também a parte de ti que foi junto com aquilo que se foi, e isso muitas vezes é mais complexo do que parece. Mas também, se isso está mexendo demais contigo, se isso é uma coisa que tu não está conseguindo resolver por conta própria, busque ajuda, é importante buscar ajuda. A gente às vezes acha que não deve buscar ajuda, né? Que a gente precisa ser forte, resolver sozinho, e muitas vezes é o que falam pra gente. Mas às vezes a gente precisa de ajuda, e existe ajuda para isso, tá? Tanto na parte psicológica, quanto psicoterapeutas, quanto na parte médica também, psiquiatria, porque o processo depressivo, não vou me alongar muito aqui, mas se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer um vídeo mais extenso só sobre depressão. Mas o processo depressivo, ele é também biológico, ele também tem um componente biológico bem relevante, bem importante.
E os medicamentos podem ajudar a gente a fazer esse processo de resolução do luto, então, né? Essa melhora aí. Ah, então tá, pessoal, era isso para vocês, para nós hoje, né? É demais. Bom dia para todo mundo. Vamos seguir em frente. Só fazendo um pequeno adendo, eu sei que o som tá chato aí, tá incômodo, né? Eu agradeço muito que vocês estão perdurando mesmo com esse som difícil. Eu estou tentando encontrar maneiras de melhorar o som. Já tentei comprar um microfone, não fui muito bem sucedido. Vou tentar outro logo em seguida. Mas eu prometo que o objetivo é resolver esse problema aí do som, tá? Um abração para todo mundo e até amanhã.